Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira, dia de São João Maria Vianney, dia dos padres, né? Então, que a celebração da memória de São João Maria Vianney nos anime a vivenciar os valores cristãos na família e na sociedade. Então, a primeira leitura está em Levítico, capítulo 23, versículo 1 a 4, versículo 1, depois o versículo 4 a 11, depois o versículo 15 a 16, depois o versículo 27, depois o versículo 34 a 37. Levítico, capítulo 23, versículo 1, depois o versículo 4 a 11, depois o versículo 15 a 16, depois o versículo 27, depois o versículo 34 a 37. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E nos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Depois para vós cantareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta aos manjares do Senhor. Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos, ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor que apregoareis para santa convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Então aqui nessa primeira leitura fala justamente, né, sobre as festas solenes do Senhor. E aqui o Senhor falou para Moisés, né, cada festa solene, sobre as Páscoas, as primícias, né, e o dia da expiação. Então que nós, assim como nós temos também as festas solenes, né, desde do Antigo Testamento, né, nós temos, né, as festas solenes, né, e aqui o Senhor aqui explica a Moisés, né, como se farão essas festas, né. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. Mateus capítulo 13, versículo 54 a 58. Naquele tempo, disse Jesus, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, diziam: De onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele.
Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, no Evangelho de hoje, Jesus volta à sua terra. O episódio nos possibilita saber que Jesus pertencia a uma família simples, bem conhecida, do mesmo nível social que a maioria dos moradores do lugarejo, que a maioria dos moradores do lugar. Então, conheciam Maria, a mãe de Jesus, e sabiam o nome de cada parente dele. Entretanto, esses dados e a proximidade deles em relação a Jesus não lhe facilitaram o trabalho missionário. Por um lado, admiravam sua brilhante sabedoria e os milagres que realizava. Por outro, aos nazarenos faltou fé para chegarem a Deus por meio do humano. Então, o pessoal se colocou numa posição tão inflexível que Jesus ficou sem condições de operar milagres entre eles. Então, um ditado popular afirma que santos de casa não faz milagres. Por baixo da obstinada reação dos conterrâneos de Jesus, havia sem dúvida, infelizmente, uma pitada de inveja ou muita inveja, infelizmente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.